Oi, pessoal! Vamos começar nossa aula de hoje. Nós estamos trabalhando ainda a apostila 10. Hoje nós vamos na parte B, que é a matemática. Então, pegue o seu material para podermos começar. Na aula de hoje de matemática, nós vamos falar sobre os números racionais positivos, que são os fracionários e os decimais. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Em nossa aula anterior, vimos os conceitos básicos relacionados às frações, a sua escrita numérica e a maneira como são lidas. Agora, daremos um passo a mais, relacionando frações com números decimais, que são os números com vírgula, fazendo a sua escrita, comparações entre eles e utilizando o sistema monetário brasileiro para alguns desses aprofundamentos. O sistema monetário brasileiro é o nosso dinheiro, é o real. Mas afinal, o que são os números racionais? Números racionais são todos aqueles que podem ser representados com uma fração. Exatamente por esse motivo é que essa aula é continuidade da aula que fizemos sobre frações. Representação dos números racionais. Entendendo que a fração é uma divisão de dois números inteiros, para ser um número racional, é necessário que esse número possa ser representado como fração. Logo, tanto os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas podem ser representados dessa forma e, portanto, são números racionais. Nesse momento, trabalharemos apenas com os números inteiros e com os decimais exatos. Eu vou até destacar para vocês. Então, nós vamos trabalhar com os números inteiros e com os decimais exatos. Você vai entender já já o que isso quer dizer. Deixando as dízimas periódicas para um outro momento. Nessa aula de hoje, você vai ver um pouquinho da dízima periódica, mas é bem pouquinho. Você vai estudar bastante hoje, são os números inteiros e os decimais exatos. Exemplos aqui de números inteiros. A representação pode ser feita de infinitas maneiras. Vejamos o exemplo abaixo. Número inteiro 2. Então, nós falamos lá que o número inteiro, quando ele pode ser representado na fração, ele é um número racional. Então, olha só, o 2 é um número inteiro, mas olha como eu posso representá-lo aqui embaixo de maneira fracionária. Então, eu tenho 2 sobre 1. Como que eu leio isso? Lembrando que esse traço aqui no meio da fração, ele significa uma divisão. Então, eu leio 2 dividido por 1, que dá 2. O próximo, eu posso ler a fração 4 meios, mas eu posso fazer a divisão 4 dividido por 2, que vai dar 2 inteiros também. O outro exemplo, eu posso ler a fração 6 terços, mas eu posso fazer a divisão 6 dividido por 3, que vai dar 2 inteiros também. Os decimais exatos, vamos entender um pouquinho. Para transformar um número decimal exato em uma fração, contamos a quantidade de números que há na sua parte decimal, ou seja, depois da vírgula. Se houver número após a vírgula, escrevemos a parte inteira mais a parte decimal sem a vírgula sobre 10. Se houver dois números na parte decimal, será escrito sobre 100 e assim sucessivamente. Na prática, a quantidade de números da parte decimal será a quantidade de zeros que teremos no denominador. Olha os exemplos abaixo. Então, aqui, quando eu pego o 0,5, eu transformo na fração 5 décimos. Por que 5 décimos? Olha o que eu acabei de ler aqui em cima. Eu pego o número que eu tenho aqui, que no caso é o 5, e como é que eu vou saber que ele representa 10? Porque ele só tem um algarismo depois da vírgula, então é 10. Se tivesse dois algarismos, como aqui embaixo nesse exemplo, 2,32, que eu leio 2 inteiros e 32 centésimos, ou na fração, eu leio 232 centésimos. Como que eu sei que é centésimo? Eu tiro a vírgula. E por que eu sei que é 100? Porque depois da vírgula eu tenho duas, a gente chama de casas decimais. Esses algarismos decimais nós chamamos de casas decimais. Então, depois da vírgula, eu tenho duas casas decimais. Então, olha a diferença. Lá em cima, depois da vírgula, eu só tinha uma casa decimal. Então, é 10. Aqui embaixo, depois da vírgula, eu tenho duas casas decimais. Então, é 100. No último exemplo, depois da vírgula, eu tenho 3 casas decimais. 3 casas decimais é 1000. Então, olha como eu faço a leitura. Do primeiro, eu leio 5 décimos.
Do segundo eu leio de duas maneiras. Eu posso ler quando ele está na forma decimal 1 inteiro e 2 décimos, ou eu posso transformá-lo em 12 décimos. O próximo eu leio 2 inteiros e 32 centésimos, ou eu transformo na fração 232 centésimos. E o último exemplo aqui, eu posso ler 909 milésimos, ou da mesma forma, 909 milésimos. Ainda no caso dos decimais exatos, uma das representações mais comuns em nosso dia a dia é utilizada pelo sistema monetário brasileiro, ou seja, as operações que envolvem valores em dinheiro com o emprego dos centavos. Durante a aula, você verá exemplos relacionados com a utilização de cédulas e moedas. Cédulas é o nosso dinheiro de papel, para quem não se lembra, e também as moedas, que é o nosso dinheiro de metal. Continuando. Eu trouxe esse exemplo aqui que não tem no seu material, para mostrar para você que nós não aprendemos no sistema de numeração decimal a utilizar esse quadro de ordens. Só que quando nós estudamos o sistema de numeração decimal, nós utilizamos o quadro de ordens só nessa parte azul que eu estou mostrando aqui para vocês, que são chamado de ordens inteiras. Então, nós começávamos pela primeira ordem inteira, que é a unidade, a segunda ordem inteira, que é a dezena, a terceira ordem inteira, que é a centena, e essas três primeiras ordens representam a primeira classe. Depois nós temos a quarta ordem, que é a unidade de milhar, a quinta ordem, dezena de milhar, e a sexta ordem, centena de milhar. E poderíamos continuar a sétima, a oitava, a nona, e assim sucessivamente, que nós já vimos que as ordens são infinitas, porque os números também são infinitos. Agora, quando eu olho para esse quadro de ordens, nessa parte que está de outra cor, né? Está uma cor bem clarinha, nós vemos que são as ordens não inteiras. O que são ordens não inteiras? São os números decimais. Então, é aqui na separação entre a parte inteira da parte decimal que entra a vírgula quando vamos escrever um número decimal. Então, lembrando com vocês, como nós vimos nos slides anteriores, após eu colocar o número inteiro, para separar a parte decimal, eu uso vírgula. E a primeira casa decimal, que aqui nós chamamos de ordem decimal, a primeira após a vírgula, nós chamamos de décimo. A segunda após a vírgula é o centésimo. E a terceira após a vírgula é o milésimo. Existem só essas? Não, existem outras, mas essas são as mais utilizadas. Porque como o número decimal ele é uma divisão, quanto mais dividimos, menores vão ficando as partes decimais. Então, não precisamos de tão pequenos assim. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, nós vamos ver aqui como que eu represento um décimo aqui no quadro de ordens. Ó, um décimo, como que eu vou representar? 0,1. Por quê? Eu quero só um décimo, onde eu estou passando aqui o meu ponteiro para vocês. A parte inteira, que é a unidade, é zero. Eu não tenho nenhuma parte inteira nesse caso. Eu só tenho a parte decimal, então é 0,1, que é um décimo. E quando eu tenho 0,01, como eu leio? Ó, eu tenho 0 na unidade inteira, ou seja, eu não tenho nenhum inteiro. Eu tenho 0 no décimo e eu tenho 1 no centésimo. Então, como eu vou ler? Eu não preciso ler 0 unidade, 0 décimo e 1 centésimo. Eu já posso ler direto 1 centésimo. E o próximo inteiro, olha, eu tenho 0,001. Como eu vou ler? Como ele termina lá no milésimo e as outras ordens são todas zero, o que eu vou ler? Eu vou ler 1 milésimo. Deu para vocês entenderem pelo menos um pouquinho aí como colocamos esses números no quadro de ordens também. E aqui mais um exemplo que também não tem no seu material. Como eu li nos slides anteriores, antes da vírgula, nós lemos os números inteiros, que são as partes inteiras daquele número. E depois da vírgula, nós temos as partes decimais. Aqui eu trouxe como exemplo ó, o número 3,2. Se fôssemos escrever a escrita dele, né? Se fôssemos fazer a escrita, ficaria 3 inteiros e 2 décimos. Por quê? O 3, como está mostrando a setinha verde, é a parte inteira por estar antes da vírgula. Então, eu leio 3 inteiros. O 2, ele é a parte decimal, porque ele está depois da vírgula.
e ele está imediatamente depois da vírgula. Sempre que está imediatamente depois da vírgula, na primeira casa decimal depois da vírgula, ele é décimo. Então, nesse caso, 2 décimos. Agora, um exemplo com um número grande, porque o exemplo anterior era um número pequeno. Mas para você entender que isso pode acontecer com qualquer número, seja ele grande, seja ele pequeno, eu trouxe mais um exemplo. Esse número eu leio da seguinte maneira: 1423 inteiros, porque olha só, o 1423 ele está antes da vírgula. Então, eu leio 1423 inteiros, 589 milésimos, porque o 589, ó, ele parou no milésimos. Então, eu leio 589 milésimos. Aqui está mostrando cada ordem o que representa. Então, na parte inteira nós temos 3 unidades da primeira ordem, 2 dezenas da segunda ordem, 4 centenas da terceira ordem e 1 unidade de milhar da quarta ordem. Isso da parte inteira. Já a parte decimal, nós temos o primeiro número decimal que colocamos após a vírgula, eu falei para vocês que representa os décimos. O segundo, que aqui no caso é o 8, representa centésimos. E o terceiro, que no caso aqui é o 9, representa milésimos. Que os 3 aqui representam a parte decimal. Então, vou ler novamente como fica esse número. Como é a leitura desse número? Eu leio 1423 inteiros, 589 milésimos. Chegamos na nossa primeira atividade do seu material, na parte de matemática. Olha o que pediu para você fazer. Escreva as frações que representam as partes escuras de cada figura e ao lado os seus respectivos numerais decimais. Se vocês contarem todas as partes dos círculos que tem aqui nessa atividade, você vai perceber que todos estão divididos em 10 partes iguais. Bom, se estão divididos em 10 partes iguais, o nosso denominador vai ser 10. Lembra que na aula das frações eu expliquei? Para colocarmos o denominador de uma fração, quando eu estou vendo a figura, eu primeiro conto as partes do todo. Em quantas partes o todo foi dividido? Nesse caso aqui é 10. E para colocarmos o numerador, nós contamos quantas partes foram utilizadas, ou pintadas, ou consideradas. Então, aqui são 3 partes de um total de 10. Então, eu tenho 3 no numerador e 10 no denominador. E como nós lemos? 3 décimos. Agora, nós vamos colocar o 3 décimos no número decimal. O 3 é a parte inteira que eu considerei. E o 10 é a parte decimal. Então, como vai ficar? 3 décimos vão ser 0,3. Então, olha só. Esse 3 é a parte que eu considerei. E o 10 é a parte total, a quantidade de partes que nós temos nessa figura. Então, ó, 3 décimos é como se eu fizesse a divisão. 3 dividido por 10. Quando eu pego 3 partes e vou dividir por 10, eu tenho 3 décimos. O próximo exemplo, nós temos ali 7, eu estou fazendo aqui ao lado. Eu tenho 7 partes consideradas de um total de 10. Então, como eu leio? 7 décimos. Eu considerei 7 partes de um total de 10. E agora, para colocar o número decimal, é como se eu fosse fazer uma divisão, 7 dividido por 10. Então, como vai ficar? Eu não li 7 décimos na fração? Eu vou ler e representar 7 décimos assim, ó, 0,7. Por que o 0? Porque eu não peguei a parte toda. O 0 significa que eu não usei o inteiro, eu não usei o total de partes. Eu usei apenas 7 partes de um total de 10, que são 7 décimos. Agora, você vai fazer o resto aí dessa atividade. Número 2. Para cada um dos numerais decimais abaixo, escreva a fração correspondente. Então, como eu leio esse número aqui? Da mesma maneira que eu leio ele como um número decimal, vai me ajudar a representar na fração. Então, lembra que nos slides anteriores eu li para vocês que a parte que eu tenho antes da vírgula são as partes inteiras. Nesse caso, a parte inteira é 0. Então, eu não preciso falar o 0. O que eu tenho depois da vírgula, ó, o 3, ele está na parte do décimo, na casa do décimo, e o 5, ele está na casa do
centésimos. Então, como que eu posso ler? Eu posso ler direto 35 centésimos. Agora fica fácil colocar a fração. Ó, 35 centésimos. É isso. Agora o outro, eu tenho 0,8. Como eu vou ler? 8 décimos. A letra C, eu tenho 0,003. Percebam que o 3 está lá no milésimo, então eu vou ler 3 milésimos. A letra D, eu já tenho a parte inteira. Então, nessa parte inteira, lembra que mostramos lá também para vocês? A gente retira a vírgula, né? Para você colocar, para você contar as casas decimais depois e representar essa fração. A mesma coisa o próximo, 56 inteiros e 77 centésimos. E o outro, 93 inteiros e 8 décimos. E o último, 1 inteiro e 4 milésimos. Então, para você saber se o denominador é 10, 100 ou 1000, basta você contar. Se tiver apenas um algarismo depois da vírgula, é 10. Se tiver 2 algarismos depois da vírgula, é 100. E se tiver 3 algarismos depois da vírgula, é 1000. Então, você vai fazer os próximos aí direitinho. Número 3. Registre os números decimais no quadro conforme o modelo. Então, eu já trouxe esse aqui, ó, circulei aqui para vocês, ele já está destacado aí no seu material. Ele foi representado aqui no quadro de ordens. Aquele quadro que eu acabei de mostrar para vocês, tem ele aqui agora. Então, nós temos 0 na parte inteira, na unidade, e temos 438 milésimos. Então, olha só, a unidade é 0. O 4 está no décimo, o 3 está no centésimos e o 8 está no milésimos. Mas como eu faço a leitura desse número, eu não preciso ler 0, vírgula, eu já leio direto 438 milésimos. Vamos fazer mais um de exemplo? Circulei aqui para vocês. Como que eu leio esse próximo que eu circulei? Eu leio 1 inteiro e 57 milésimos. Mas para mostrar para vocês por que é milésimos, vamos colocar cada algarismo aqui no seu devido lugar no quadro de ordens. Então, eu tenho a parte inteira antes da vírgula, é uma unidade. A vírgula já está ali. Depois, eu tenho 0 nos décimos, 5 nos centésimos e 7 nos milésimos. Então, como eu leio esse número novamente? 1 inteiro e 57 milésimos, ok? Número 4, faça como modelo. Então, o modelo é, nós temos aqui 4 décimos, fizemos a escrita por extenso, a leitura dessa fração, que é 4 décimos, e em seguida transformamos em número decimal. Então, vou destacar novamente o que tem que fazer. Ó, pegamos a fração e escrevemos a sua leitura, 4 décimos. Em seguida, transformamos essa fração em número decimal. Eu não li 4 décimos, então nós vamos representar como 0,4, que também representa 4 décimos. Agora, essa primeira que eu vou fazer com vocês, eu vou destacá-la aqui, ó, que é o 2 terços. 2 terços, a leitura é essa que eu acabei de falar para vocês, 2 terços. Agora, a representação em número decimal, essa daqui ainda é a mais difícil para vocês. Mas como eu li lá no início da aula, os decimais periódicos vocês vão estudar posteriormente, futuramente, né? Quando chegar no momento certo. Por enquanto, eu só vou demonstrar como fica. O 2 terços, nós temos que transformar em número decimal, só que ele vai dar um decimal periódico, ou seja, ele não é exato. Então, como que nós vamos fazer essa representação? É como se eu pegasse o 2 do numerador e dividisse por 3. Percebam, 2 não dá para dividir por 3 de uma maneira inteira, mas dá para dividir de uma maneira decimal, em partes. Então, como ficaria? Se você pegar a sua calculadora e fizer essa divisão, 2 dividido por 3, você vai ter esse número decimal aqui, 0,66666, e colocamos as reticências, por quê? Porque nunca vai acabar, você pode continuar essa divisão infinitamente e vai continuar dando 6, 6, 6, 6 depois da vírgula. Por quê? Acabei de falar, é um número que a divisão não é exata, nunca vai ser exata essa divisão. Então, nós chamamos de decimal
periódico ou dízima periódica, mas não se preocupem que esse não é o momento de você ficar preocupado com isso. Os próximos, vocês vão ver que é bem tranquilo. Aqui, 8 décimos. Então, vamos para esse aqui. 8 décimos. Olha como eu fiz a leitura. 8 décimos. E essa representação decimal é muito fácil. Se eu tenho 8 décimos, eu tenho 8 na parte decimal após a vírgula, que é o décimo. Então, eu coloco 0,8. Perceberam como esse é bem mais fácil do que o decimal periódico, que é quando não é exato? E agora você vai fazer todos os outros aí. Percebendo que todos os outros, eles têm o denominador 10, 100 ou 1000. Então, vai ficar fácil para você fazer essa atividade aí e depois tirar dúvidas com seus professores, ok? No cartaz ao lado estão algumas ofertas de produtos de um determinado supermercado. Todos os preços são números decimais que representam valores do sistema monetário brasileiro, que é o nosso dinheiro. Observe todos esses valores e escreva cada um deles na forma de fração, bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Então, olha esse primeiro produto aqui, ó. Vou destacar ele aqui para vocês. Se fôssemos fazer a leitura desse número decimal, como a gente está falando do sistema monetário, que é o dinheiro, olha aqui, né? O cifrão, que é a representação monetária do nosso dinheiro. Se eu fosse fazer a leitura, eu leria da seguinte maneira, por se tratar de dinheiro, nós leríamos R$1,89. Os centavos é o mesmo que os centésimos. Mas por que nós falamos centavos? Porque nós estamos falando de reais. Então, centavos representa a parte decimal do nosso dinheiro, que é o real. Então, nós leríamos novamente, ó, 1,89. Como ficaria isso na fração? Lembra que eu falei lá atrás? Nós retiramos a vírgula e contamos quantas casas decimais tem após a vírgula. Se tivesse apenas uma casa decimal, seria o denominador 10. Quando tem duas casas decimais, o denominador é 100. Quando tem 3 casas decimais, depois da vírgula, o denominador é 1000. Nesse caso, só tem uma casa decimal. Então, como fica essa fração? 189, porque eu retirei a vírgula, centésimos, que é o mesmo que 189 centavos do nosso dinheiro. E aí você vai fazer a mesma coisa com os outros números, né, do nosso sistema monetário que estão aqui nos produtos do supermercado. Hora da nossa tarefa. Eu sei que a fração é um pouquinho complicado às vezes, mas quanto mais exercícios você faz de fração, assim como qualquer exercício matemático, mais ainda você vai se aprofundando. Matemática se aprende fazendo exercício. A gente tem que ler a parte teórica, entender, mas tem que colocar em prática para ficar mais fácil ainda. Primeira tarefa. Então, nós temos aqui algumas imagens, todas elas divididas, e olha o que pediu. Ao lado de cada círculo, anote a fração, que corresponde à parte mais escura, e a maneira como se lê. Então, olha só, aqui eu tenho uma parte pintada de um total de 2 partes. Então, se eu tenho 1 de um total de 2, eu tenho a fração 1/2 e a leitura 1/2. Vamos fazer mais uma? Então, nós temos aqui, ó, do lado direito, 2 partes pintadas de um total de 5. Então, como nós lemos, 2/5. E agora você faça essas e as demais que tem aí no seu material. Essa é mais tranquila. Aqui tem mais algumas. E chegamos na parte 2. Observe as imagens e preencha as alternativas. Então, olha aqui. Nós vamos observar toda essa figura aqui do lado direito. Vou fazer o começo com vocês e vocês vão fazer o final sozinhos. Então, nós temos aqui a letra A que está perguntando. Na figura A, quantas aves nós estamos vendo aqui? Ao todo, as aves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aves, não é isso que nós temos? 9 aves aqui ao todo. Então, vamos colocar 9 aves. A letra B está perguntando a fração que as representa. Ou seja, se eu tenho 9 aves e eu quero representar todas as 9 aves, eu tenho 9 de um total de 9. Qual é a fração? 9 nonos. Agora, você vai responder para nós. Qual é a fração que representa só as galinhas? Qual é a fração que representa só os patos? E qual a fração que representa só os perus?
Agora você faz aí. A próxima, o Jorge está carregando um cesto de frutas. Olha aqui. Então, a letra A está perguntando, no cesto de Jorge, há quantas frutas? Você contou aí? Conta aí no seu material. Então, nós temos 10 frutas no cesto de Jorge. Aí eu quero saber qual é, na letra B, qual é a fração que as representa, ou seja, a fração que representa todas as frutas que ele está carregando. Então, se ele tem 10 frutas no cesto e eu quero a fração de todas as 10 frutas do cesto, eu tenho a fração 10 décimos, que é 10 de um total de 10. Agora você responda as próximas. E também aqui dos meios de transporte, você vai fazer a mesma coisa que acabamos de fazer juntos aqui. Chegamos ao final da nossa aula de matemática de hoje. Bons estudos para vocês. Façam tudo com aquele capricho, com aquela atenção, sempre tirando dúvidas com seus professores. Não deixem as dúvidas se acumularem, pessoal. Quanto mais dúvidas ficamos, mais difícil de solucionar, de sanar essas dúvidas depois, ok? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!